O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, participou de um debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a resposta do governo às alegações do deputado federal Luiz Miranda e de seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo. Em suas declarações finais, o ministro fez um resumo das acusações feitas ao governo Bolsonaro, rebatendo os irmãos Miranda e o comando da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O ministro explicou que no contrato da Covaxin não houve sobrepreço, nem favorecimento, nem pagamento adiantado e resumiu: o sistema de controle funcionou. O ministro também rebateu narrativa sobre a vacina da Pfizer, explicando que o governo negociou condições mais favoráveis ao país, rejeitando imposições abusivas. Onyx ironizou as narrativas da CPI, dizendo que antigamente os presidentes eram chamados de corruptos e agora o presidente é chamado de motoqueiro, e afirmou: "Acho que é um elogio extraordinário ao nosso presidente." O ministro lembrou que a pandemia atingiu todos os países do planeta e apontou: "Perdemos entes queridos. Eu perdi, como todos perderam. O único lugar do planeta em que se acusa o presidente é no Brasil. Por quê? Porque o presidente é de direita. Esse é o problema." Onyx afirmou que os que buscam derrubar o presidente tentam fazê-lo a qualquer custo com mentiras e apontou que parte da imprensa vem fazendo um trabalho terrível. O ministro explicou que as mentiras não convencem o povo porque a população percebe que o presidente Bolsonaro ouve as suas necessidades reais. Onyx lembrou que quando o presidente Bolsonaro vai às ruas, as pessoas se mobilizam naturalmente, sem sindicatos nem ONGs para organizar. Assista. Nós precisamos ter vacina sim. E volto a dizer, o Brasil é campeão mundial de vacinação, tirando os 3 países que produzem vacina no mundo. Nenhum país do planeta vacinou mais do que a gente. O Brasil curou 18 milhões de pessoas, é o 3º colocado no planeta. Ninguém curou tanta gente. Morreram, lamentavelmente, eu como evangélico, como cristão, todo dia eu boto meu joelho no chão e peço para Deus consolar as pessoas que perderam entes queridos. Eu perdi, como todos perderam. O único lugar do planeta que se acusa o presidente é no Brasil. Por quê? Porque o presidente é um homem de direita. Esse é o problema. O Trump já foi. Tem que derrubar esse homem a qualquer preço. Se tiver que mentir, se tiver que iludir, se tiver que enganar, que seja feito. E aí nós vemos órgãos de imprensa fazendo um trabalho terrível. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, presidente Áureo, pelo convite. Quantas vezes a Comissão de Fiscalização desejar, eu virei aqui. Quantas vezes for necessário. Para mim é uma honra. E para o governo do presidente Bolsonaro, que trabalha com a verdade, não teme a verdade, estar aqui na Câmara dos Deputados, em qualquer comissão, é, acima de tudo, um dever nosso, de respeito ao parlamento e respeito à sociedade brasileira. Eu quero, nessa finalização, eu vou responder ponto a ponto a todos os parlamentares, quero reforçar sempre 3 pontos importantes. Primeiro, não houve sobrepreço algum. Nunca houve sobrepreço. Não há sobrepreço. Isso é apenas uma mentira repetida à exaustão, como Goebbels fazia, lamentavelmente, lá na Alemanha, com as consequências que nós conhecemos. E se alguém entrar agora no site da Bharat Biotech, vai ver que o Brasil comprou pelo menor preço vendido para um país estrangeiro em relação à Índia, a esse país. Segundo, não houve favorecimento. Não há favorecimento. Terceiro, o contrato, segundo a análise do TCU que eu demonstrei aqui, ele é rígido, não há nada errado, consegue o menor preço. E por fim, o contrato, ele tem uma cláusula de segurança, não paga adiantado e só paga depois do produto estar no Brasil, cumprida toda a legislação brasileira. Quero agradecer aqui ao coronel Helder Mauro pelas palavras e lembrar que antigamente o presidente era acusado de corrupto.
tivemos muitos presidentes corruptos. Ter um presidente motoqueiro, eu acho que é um elogio extraordinário ao nosso presidente. Motoqueiro, motociclista, seja lá o que for, né? O que eu lembro é que a última presidente saiu, né, por um governo eivado de corrupção, e o que agora foi anulado administrativamente, mas os seus crimes continuam aí, continuarão sendo investigados, e ele será devidamente punido pelos crimes que cometeu. Coronel Armando, muito obrigado pelas suas palavras, né? E dizer, eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que a CPI, né, ela não representa, né, o povo brasileiro. Se alguém tem alguma dúvida, quem sabe convida o ex-presidente, aquele, né, que anda por aí, que alguns institutos dizem que lidera a pesquisa, para ele dar uma voltinha de moto. Vamos ver quantas motos ele junta e quantos motoqueiros estarão ao lado dele, né? Eu acho que esse é um desafio democrático bacana de fazer. Segundo, queria aqui também fazer uma palavra em relação ao deputado Sanderson, que é e aproveitar para homenagear a Polícia Federal Brasileira pelo extraordinário trabalho que faz, um trabalho rigorosamente autônomo e independente, e nós sempre confiamos e continuaremos confiando na Polícia Federal. Segundo, quero lembrar aqui a todos, porque já foi várias vezes manifestado, o presidente da República agiu. O presidente da República se valeu do princípio da autotutela da administração pública, referiu ao ministro Pazuello que haviam denúncias em relação ao processo de aquisição da Covaxin, e o nosso ministro determinou ao secretário executivo, doutor Elcio, que tinha a responsabilidade de acompanhar todos os contratos, para que fizesse a apuração. E esta apuração, referendada numa denúncia do deputado Molon, deputado Marcelo. E envie, por favor, um abraço fraterno ao deputado Sérgio Moraes, que teve uma passagem extraordinária pela Câmara dos Deputados, defendendo o Rio Grande do Sul e o Brasil, e Vossa Excelência honra os ensinamentos de seu pai aqui, tenho acompanhado sua trajetória. Quero dizer que eu tenho muito respeito pelo seu trabalho e pelo trabalho que o meu amigo, né, deputado que por aqui passou, né, deixou um legado de correção, de lealdade, de dedicação ao Rio Grande e ao Brasil. Da mesma maneira, quero lembrar que o presidente agiu, sim, a apuração foi feita. Portanto, não há o que se questionar sobre estes fatos. Queria responder aqui à deputada Bia Kicis, na medida em que nós temos, sim, tomadas de providências em toda e qualquer denúncia. O governo Bolsonaro tem como princípio, a partir do nosso presidente, não ter nenhum problema de enfrentar qualquer situação. Fizemos desde o início, e eu mostrei aqui, os núcleos de integridade. Foi criada por decreto do presidente em abril de 2019 o Comitê de Combate à Corrupção, reunindo vários ministérios. Isso resultou numa política de combate à corrupção que foi lançada no ano passado, depois de diversas atividades e reuniões. Todos os ministérios têm um membro da CGU num núcleo, ou numa divisão, ou numa diretoria de integridade, com o objetivo de melhorar os nossos filtros e verdadeiramente combater. Nós não podemos esquecer que são 22 ministérios, e nós temos aqui 100 mil servidores em DAS. Não é, deputado Gaguinho, não é 10 mil. Ninguém ouviu errado, é 100 mil. 100 mil seres humanos. E o homem que morreu pregado na cruz, o Filho de Deus feito homem, sabe
de que o ser humano é falho, que o ser humano erra, que o ser humano pode cometer equívocos. Mas os nossos sistemas funcionaram, porque não há nesse governo nenhum caso de corrupção. Agora, do dinheiro do governo federal, deputado Gary, enviado para os estados e municípios, aqui está a lista das operações da Polícia Federal em relação ao Covid. Lista. Pode sair contando, está tudo aqui. Ou seja, são diversas, dezenas de operações em busca de poder entender o que foi feito com o dinheiro público, que o deputado Marcelo lembrou muito bem aqui. E agradeço também ao combate sistemático e à defesa das mulheres. Deputada Bia Kiss, a senhora sabe que eu sou casado com uma brasiliense, a quem eu amo muito, e na minha casa a senhora tem 2 votos, graças ao seu empenho, ao seu trabalho, ao seu histórico, e a senhora tem honrado os votos que os brasilienses lhe deram. E espero que na próxima eleição a senhora mire mais em cima, mais alto, porque a senhora tem condições e o povo de Brasília tem profundo respeito e admiração pela senhora, e eu me incluo entre os seus admiradores. Deputado Léo de Brito, nós não compactuamos com a corrupção. Não tem jeito de misturar o governo Bolsonaro, porque nós somos diferentes. Não tem como, deputado Evair. Eu disse numa entrevista que aquele parlamentar que fez as denúncias, né, as pseudo-denúncias, que eu acho que tem algum problema, porque cada dia é uma história diferente, né? Aqui, quando foi confrontado com a fala do seu próprio irmão, ele saiu falando outra coisa, ele mudou de assunto. Eu não mudo de assunto. A conversa comigo é papo reto, o senhor sabe. E não é de hoje, né? Então nós somos muito diferentes. Aí inventa mais a Pfizer, mandou 80,5. Peraí, o cara quer vender vacina. Ele tem uma tecnologia, deputado Léo de Brito, com a deputada Cocai, em respeito a ela. Os dois são grandes combatentes, eu tenho respeito por eles. Ela tinha uma tecnologia que não tinha nem como fazer armazenagem. O cara quer vender. Ele é um executivo, ele tem meta para cumprir, ele tem comissão para receber, ele quer vender. O que tem que fazer o ministro da Saúde? Num momento tem uma pandemia que ninguém conhece direito no planeta. Tem que ter prudência. Tem que ir com calma. Ao longo das negociações, o que aconteceu? Apareceu uma caixa, nova tecnologia, que permitiu transportar a vacina que não existia no original. Ela é uma tecnologia nunca usada sobre a face da Terra, pela primeira vez se usa essa tecnologia, e há muitos debates científicos sobre ela. E quando é que ela é aprovada no FDA? Em dezembro. Quando é que ela recebe aprovação no Brasil? Em fevereiro. E olha a proposta original dela. E olha a proposta assinada pelo governo do presidente Bolsonaro. É muito mais vantajosa para o Brasil. A vantajosidade no contrato assinado. E pelo amor de Deus, com todo o respeito que a deputada Érica Cocai merece, dizer que esse governo não atuou. Senhoras e senhores, o Brasil em julho de 2020, o mundo dizia, os espertos brasileiros aqui, do jornal isso, jornal aquilo, o PIB brasileiro cairá 11%, será o caos nacional. Eu tive a responsabilidade, deputado Marcelo e deputado Alves, de coordenar o auxílio emergencial. 294 bilhões, 68 milhões de brasileiros foram atendidos. Descobrimos 26 milhões de invisíveis, deputado Léo de Brito, que governo nenhum nunca achou. Quando eu cheguei no Cidadania, o cadastro único, que o seu partido organizou, e enchi a boca para dizer que lá estavam todos os pobres do Brasil, tinha 75 milhões de pessoas, 15 milhões não tinha CPF. Primeiro ato que eu fiz quando cheguei lá é botar CPF. Conseguimos 5 milhões em março. 3 de abril entrou a obrigatoriedade determinada pelos senhores e pelas senhoras de fazermos o auxílio emergencial. Fizemos uma reunião com a Caixa Federal de 8 horas.
4 dias depois, botamos o aplicativo no ar. 6 dias depois, pagamos 6 milhões de brasileiros. Nível de conformidade, desconformidade ou fraude do auxílio emergencial. O melhor sistema de controle do mundo, deputada Bia, é o sistema de pensões americanos. Há 20 anos não tem um apontamento de órgãos de controle. O nível de fraude, erro ou desconformidade é de 0,82 sobre 100 milhões de benefícios pagos, deputado Léo. O senhor sabe qual é o nível médio que o auxílio emergencial teve no ano passado, deputado Evair? 0,53. Um pouquinho mais da metade, mas muito menos do que o melhor do mundo. Aliás, o TCU usa o padrão do sistema de pensões americanos para analisar desconformidade, fraude ou erro. E com isso, o PIB brasileiro, deputado Marcelo, o senhor que vive numa região produtora, industrializada, pela força do povo alemão, foi só de 4%. Quando viramos o ano, todos nós, oposição, situação, tinha a expectativa de que o Brasil pudesse dar uma grande arrancada. Fomos surpreendidos por uma nova variante vírica. Mas mesmo assim, o Brasil hoje é o terceiro país que mais curou pessoas no planeta. E se conseguiu politizar o tratamento, e se conseguiu politizar um dos raros consensos médicos. Eu sou médico veterinário e me orgulho da minha profissão. Nós tratamos de populações. Nós preservamos a saúde das populações. Animais. Os médicos tratam da saúde humana. E eu os respeito, os admiro. Tenho uma filha que está fazendo medicina nesse momento. Agora, o Brasil conseguiu enfrentar, quer pelo ângulo da atividade econômica e do suporte pelo auxílio emergencial, quer pelos programas relatados corretamente pelo deputado Marcelo, quer pelo atendimento na área de saúde. Lá no Cidadania, quando estive lá, eu recebi organismos internacionais que queriam saber como é que nós tínhamos conseguido fazer tão rápido, tão eficiente, com tão baixa taxa de erro. E o que era o SUS, eles perguntavam. A invenção brasileira do Sistema Universal de Saúde que nenhum país do planeta tem, pois o SUS brasileiro no governo Bolsonaro se estruturou, teve recurso, montou UTI. Esse é o fato. Nós precisamos ter vacina sim, e volto a dizer, o Brasil é campeão mundial de vacinação, tirando os 3 países que produzem vacina no mundo, nenhum país do planeta vacinou mais do que a gente. O Brasil curou 18 milhões de pessoas, é o terceiro colocado no planeta. Ninguém curou tanta gente. Morreram, lamentavelmente, eu como evangélico, como cristão, todo dia eu boto meu joelho no chão e peço para Deus consolar as pessoas que perderam entes queridos. Eu perdi, como todos perderam. O único lugar do planeta que se acusa o presidente é no Brasil. Por quê? Porque o presidente é um homem de direita. Esse é o problema. O Trump já foi. Tem que derrubar esse homem a qualquer preço. Se tiver que mentir, se tiver que iludir, se tiver que enganar, que seja feito. E aí nós vemos órgãos de imprensa fazendo um trabalho terrível. Eu tenho respeito pela oposição. E eu ouço a oposição. Porque eu acho que é dever de quem está no poder executivo ouvir a crítica, refletir sobre ela. Porque muitas e muitas vezes, deputado Sanderson, a oposição nos aponta falhas, erros, correções de rumo. Eu não sou daqueles que acham que tem que destruir a oposição. Sou daqueles que acham que tem que respeitar e ouvir. E tem que ter humildade para ouvir. E no meu papel, lá na Casa Civil, lá na Cidadania, ou agora na Secretaria, eu ouço. Eu leio o que os senhores dizem. Porque eu preciso tentar entender como é que a gente pode fazer melhor para atender os brasileiros. Esse é o papel dos senhores. Como foi nos seus governos o meu papel. Mostrar como uma parcela da sociedade brasileira via o seu governo e como uma parcela da sociedade brasileira vê o nosso governo.
Eu acho que é dever nosso fazer isso. Mas eu não vou admitir jamais que queiram misturar duas personalidades completamente diferentes. O presidente Bolsonaro é um homem humilde. O presidente Bolsonaro é um homem temente a Deus. O presidente Bolsonaro defende a família. O presidente Bolsonaro combate a corrupção. O presidente Bolsonaro é um homem que quer servir o seu país. Ele diz todas as reuniões para nós: servir o Brasil e não se servir do nosso país. Lamentavelmente, a história presidencialista brasileira, presidentes, partidos, estruturas políticas se serviram do Brasil por 30 anos. E por que os senhores e as senhoras acham que quando eles saem na rua, lá no Rio Grande, ou lá no Pará, lá no Amazonas, ou lá no Maranhão, lá no Alagoas, ou lá no Mato Grosso, o que a gente vê, Auro? O povo na rua. Não tem sindicato, não tem ONG, é famílias, mãe, pai, filho, vó e crianças, porque as crianças têm uma sensibilidade, uma percepção, porque elas olham e elas percebem o que é verdadeiro, e elas entendem, deputada Bia, que nós temos um presidente que é verdadeiro. Não tem luva de pelica, como o acadêmico que mentia para o Brasil e que preparou a chegada daquele que não quero nem falar o nome no poder, porque não merece. Esse presidente não. Esse tem o povo no seu coração. Vai ao encontro da população. Não teme o seu povo. E ele não tem nada a ver com essas histórias de malucos que querem fazer negócio. Aqui em Brasília, em cada esquina, em cada boteco, tem um gênio que tem um negócio do dia para ganhar milhões. Já houve uma época que até para bater xerox tinha que pagar propina. Hoje não. Acabou. É por isso que uma parte do sistema ataca o presidente. E é por isso, deputado Léo, que nós vamos usar toda a nossa alma, toda a nossa paixão pela bandeira verde e amarela para defender esse presidente e esse governo. E o dia que tiver erro, que eu oro a Deus todo dia, para que não haja, nós vamos cortar a cabeça na hora. Na hora. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. E escolhemos trabalhar sempre com a verdade. Presidente Auro, eu quero encaminhar aqui a finalização. Lembrar, por final, que todos os documentos que estão aqui são documentos que comprovam de que o Ministério da Saúde, se hoje o Brasil está vacinando homens e mulheres na faixa dos 36, 37, 35 anos, dependendo da região do Brasil, ela se deve, eu quero fazer um agradecimento público ao general Pazuello, ao coronel Elcio e à equipe que esteve no Ministério da Saúde. Porque a pandemia poderia ser muito mais agressiva no Brasil. Poderia ter repetido o que ocorreu em outros países. E nós estamos falando de Itália, nós estamos falando de Espanha, nós estamos falando de Canadá, nós estamos falando de França, nós estamos falando de países muito mais poderosos e desenvolvidos que o nosso. Mas pela frase do presidente em março de 2020, vamos enfrentar essa pandemia com equilíbrio, protegendo a saúde dos brasileiros, e não vai faltar recurso para cuidar da saúde dos brasileiros, não faltou. E por fim, vamos proteger os empregos. Não foi o presidente Bolsonaro que fechou a empresa, que prendeu pessoas em casa, que arrancou banco de praça, que algemou mulheres na praia. Não. O presidente Bolsonaro sempre defendeu de que nós tínhamos aqueles que trabalhavam de dia para comer de noite. 4 meses depois, abril, maio, junho e julho, vem o depoimento do senhor Tedros Adhanom, ou coisa parecida, que é o diretor-presidente da OMS, chamando a atenção de que precisava proteger aqueles que trabalham de dia para comer de noite.
O presidente Bolsonaro foi visionário. O presidente Bolsonaro não se acovardou diante da doença. O presidente Bolsonaro foi um estímulo constante para a sociedade brasileira para que nós não nos entregássemos para uma doença que devastou o mundo, que até hoje a ciência apanha dela, mas que nós vamos continuar vencendo no dia a dia. Pagamos um alto preço com a perda de vidas e que Deus, de novo, deu conforto a todas as famílias que perderam entes queridos. Agora, nós hoje temos um histórico de cobertura vacinal, um histórico de recuperação de pessoas e um histórico de funcionalidade do SUS como nós nunca tivemos na história do Brasil. E a origem disso, deputado Evair, tem nome e sobrenome. Se chama Jair Messias Bolsonaro. Obrigado, presidente. Quero agradecer a participação do ministro Onyx Lorenzoni, pedir para ele encaminhar a lista de investigações da Polícia Federal e mais os documentos também que ele trouxe à comissão. Deputados que tiverem dúvidas, só se dirigir à presidência da comissão na secretaria. Quero